Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu resolvi trazer uma análise sobre a seleção da Holanda, uma análise tática sobre esse time que, na minha opinião, é uma seleção bem forte. Muita gente não está falando da Holanda, mas para mim talvez seja uma das grandes equipes dessa Copa do Mundo, muito bem treinada pelo Louis van Gaal, uma equipe muito ofensiva, muito dinâmica, com jogadores que rendem muito bem na seleção, e eu resolvi trazer aqui para vocês. Já estou aqui com a prancheta para a gente falar sobre a Holanda, pessoal. Então vamos lá. Primeiro aqui no gol, a Holanda vive uma indefinição, né? A tendência é que o Cillessen seja titular, mas nos últimos jogos da Holanda quem vem jogando é o Pasvar, um goleiro já mais experiente, e isso pode tá colocando aí uma incógnita na cabeça do treinador da Holanda. Então no gol a gente vai ter uma surpresa, né? Pode ser o Pasvar ou pode ser o Cillessen. Se for o Cillessen é uma surpresa, já que nos últimos jogos o titular foi o Pasvar, pessoal. Aqui na zaga não deve ter muita surpresa não. O Ake ganhou a titularidade, o Ake do Manchester City, e vem melhorando, né, nas mãos do Pep Guardiola, e deve ser titular nessa Copa do Mundo. O Van Dijk é o capitão, a referência técnica desse time da Holanda, com certeza joga como titular aqui no miolo da zaga, né, fazendo um suporte para os outros dois zagueiros. Aqui na outra zaga, né, o zagueiro um pouco mais pelo lado direito, nós podemos ter, por que não, o Timber, né, um jovem jogador aí do futebol holandês que está começando uma carreira, mas que tem muito futuro, e ele está ganhando a confiança do Louis van Gaal. E o De Ligt, que é outro cara que muita gente pode estar se perguntando, né, por que o De Ligt não seria esse zagueiro? Primeiro que o De Ligt se machuca muito, segundo que o De Ligt teve uma queda técnica bem grande nas últimas temporadas, e o De Ligt não encaixa muito bem fazendo essa posição aqui. Muitas vezes ele joga melhor quando ele está no miolo de zaga, por isso o Timber deve ser titular por esse lado. Nas alas deve ter o Dumfries, vou até me levantar aqui para ficar melhor para vocês. Nas alas deve ter o Dumfries, e aí a questão do Dumfries é muito simples. O Dumfries é um jogador que consegue fazer essa ala de maneira que ele sobe pra caramba e vira praticamente um ponta aqui na frente, comandando grande parte das ações dessa equipe da Holanda, pessoal. Já no meio campo, aqui você tem o Koopmeiners como um jogador aqui de meio campo mais defensivo. É muito interessante o papel do Koopmeiners, porque quando o Dumfries avança, e muitas vezes avança muito, o Koopmeiners tem que vir para cá e fazer uma espécie de cobertura da lateral direita, já que o Dumfries faz todo esse avanço, pessoal. Lá do outro lado, o Daley Blind, jogador experiente da seleção holandesa, já disputou a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. O Blind, ele vai ao ataque, mas com menos frequência. A tendência é que ele fique mais aqui na defesa mesmo, podendo muitas vezes fazer uma linha de 5 mais defensiva, com o Koopmeiners aqui, fazendo a função de lateral, e o Dumfries mais espetado. O Dumfries sai a todo momento para atacar, pessoal. Aqui no meio você tem o De Jong. O De Jong ele vai circular pelo meio da seleção da Holanda, é a grande peça criativa desse time, rende muito mais na seleção do que no clube. E o De Jong, às vezes, ele pode vir um pouquinho mais para o lado esquerdo. Por quê? Para se juntar ao segundo jogador mais criativo desse time, né? Ao lado do De Jong, talvez, em alguns momentos até mais criativo do que o De Jong, que é o Memphis Depay. O Depay, ou Depay, enfim, ele é o cara dessa Holanda. É impressionante como ele joga muito com a camisa dos Leões, né, da laranja mecânica aí da Holanda. O Depay pode fazer uma função de 10 mesmo, criador, abrir espaços, fazer jogada individual, como pode jogar como um ponta, mais espetado aqui pela esquerda, e em alguns momentos da seleção, o Depay já jogou como um 9, praticamente ali recebendo bola lá na frente. O Depay é o cara desse time, circula praticamente o campo inteiro, mas principalmente essa região que eu estou mostrando aqui para vocês, da ponta esquerda para o meio.
Aqui, o meia mais próximo aos atacantes, inclusive mais próximo ao DP, deve ser o Gakpo. O Gakpo é um jogador jovem, também lá do futebol holandês, muito promissor, mas que não tem a vaga assegurada na equipe titular. Pode ser o Bergwijn, pode ser também até o Xavi Simons, viu? Tem muito potencial nesse Xavi Simons aí e ele pode, por que não, ganhar essa vaga ao longo da Copa. O companheiro do Depay é o Bergwijn, jogador do Ajax, rápido, veloz, fazedor de gols e que encaixou muito bem nessa seleção, até por um papel interessante que ele consegue voltar na marcação. Então ele consegue voltar para marcar, o Depay volta para marcar aqui pelo lado e a Holanda consegue se defender. Muitas vezes até fazendo 2 linhas de 4 aqui, deixando o Depay com a liberdade maior, né? Aqui a zaga pode fazer uma linha com 5 e aí fazem 3 aqui no meio, né? Com o Dumfries um pouco mais espetado e mesmo assim ainda tem 2 jogadores lá na frente. Ou seja, é uma Holanda que consegue se defender bem e é uma Holanda que, além de se defender bem, consegue atacar com muita qualidade. Repito, principalmente utilizando a ala com o Dumfries e as jogadas individuais do Depay através das enfiadas, que podem ser do Gakpo ou podem ser do De Jong, pessoal. Então é isso, resolvi aqui fazer um resuminho, né, do que eu acho que tá a seleção holandesa, né, como eu acho que vem montada. Acho uma seleção forte, acho que passa em primeiro lugar do seu grupo, acho que passa de um oitavas de final e pode dar trabalho. No chaveamento que eu simulei, a Holanda enfrenta ninguém mais, ninguém menos do que a Argentina. Na minha cabeça, a Argentina passa, mas caso esse duelo ocorra e a Holanda passe pela Argentina, quem é que pode parar a Holanda? Eu acho uma geração muito boa e muito bem treinada, viu? Pode sonhar com coisa grande, sim. Então é isso, pessoal. Agradeço a você que ficou até esse momento do vídeo. Beleza? Não esquece de deixar o seu like se você gostou. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre a seleção holandesa. E não esquece também de se inscrever aqui no canal para nos dar aquela força, beleza? Forte abraço a todo mundo e até a próxima.